do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e hoje é a nossa aula 6, estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos relembrar o que nós estudamos até agora? Bem, nós tivemos uma visão panorâmica do livro de Mateus, falando sobre o tema do livro e o seu propósito. Também estudamos a genealogia do Senhor Jesus. Vimos que para os judeus a genealogia era coisa séria e importante. Vimos que o Messias foi rejeitado pelo seu próprio povo. Depois estudamos sobre as revelações e as parábolas. E falamos quais os ensinamentos essas parábolas trazem sobre o reino de Deus. Ao começar o estudo hoje, vamos analisar na prática os ensinamentos de Jesus contidos no Sermão do Monte. Também vamos estudar sobre o ministério salvador e as curas feitas do nosso Mestre. Ainda exploraremos o assunto sobre os últimos momentos de Jesus sobre a terra. No Sermão do Monte, nos capítulos de 5 a 7, é considerado um dos trechos mais conhecidos da história de Jesus, pois nele o Senhor começa a falar sobre o comportamento humano, não só elogiando, mas prometendo recompensas aos que praticam as boas obras. Nessa passagem do Sermão do Monte, temos a essência dos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos e para toda a humanidade. Mateus nos fala pouco sobre o primeiro ano do ministério de Jesus. Durante esse período, o Senhor esteve na Judéia por volta de 8 meses. Mateus cuida mais em descrever os acontecimentos a partir do segundo ano do ministério de Jesus, e depois descreve sua morte no terceiro ano, bem como a ressurreição e a ascensão aos céus. No esboço de hoje, vamos falar sobre os ensinamentos do rei. O Sermão do Monte nos dá uma primeira impressão do que o Senhor espera a nosso respeito, pois em cada bem-aventurança é tratado o caráter e o comportamento humano. Por isso o Senhor destaca em cada uma delas quais são os requisitos para se entrar no reino de Deus. O Sermão do Monte não foi proferido apenas para o povo da época de Jesus e para os seus discípulos, mas destina-se a nós também. O Sermão do Monte é digno de toda a nossa atenção, pois as parábolas seguintes, em sua maioria, tratarão também de misericórdia, como nas parábolas da ovelha perdida e como se deve tratar um irmão culpado. Também fala sobre paz e perdão, como nas parábolas de quantas vezes se deve perdoar um irmão e na parábola do credor incompassivo. As bem-aventuranças estão relacionadas diretamente com o nosso comportamento pessoal e para com o próximo. Sobre comportamento pessoal é destacado sobre a humildade. Está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Ainda fala sobre aprovação. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ser consolado ou consolar é aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de alguém. Fala sobre a mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é uma pessoa que tem um gênio afável, sossegado, bom, dócil, uma pessoa pacata. Agora, do comportamento para com o próximo, fala sobre o justo. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Ser justo é aquela pessoa que julga e procede segundo a equidade, que é reto, íntegro. Podemos até dizer que isso é uma virtude. Ainda fala sobre misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é um termo amplo que se refere à benevolência, perdão e bondade, em uma variedade de contextos éticos. Ainda fala sobre pureza de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa que é limpa ou pura de coração é aquelas pessoas cuja mente, motivo, princípios são puros, que buscam não apenas ter ações externas corretas, mas que desejam ser santos de coração. E quem são? Ou seja, quem não vive de aparências. Ainda fala de paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Pacificador é aquele que busca pacificar, restabelecer a paz. É um pacifista ativo que luta para implementar a paz, a concórdia e a união no mundo. O verdadeiro pacificador é manso e pacífico, não pactua com a violência que leva ao desequilíbrio. A única bem-aventurança que não está relacionada ao comportamento humano é a da perseguição. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido é ser atribulado e atormentado. Agora, ser perseguido por causa da justiça de Cristo não é uma escolha que fazemos, mas uma consequência natural de vivermos fielmente a nossa fé. O Senhor Jesus está ensinando que devemos manter atitudes espirituais nobres e puras. Devemos abençoar o próximo com ações e orações, socorrer pobres e necessitados, amar os que nos perseguem. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos transmitir ao sedento a paz que só encontramos em Deus e refletirmos a luz do Senhor, mostrar a transformação em nossas vidas. Ainda devemos mostrar que não somos irrepreensíveis, que não vivemos de acordo com os nossos gostos e vontades, mas que seguimos a palavra e obedecemos às leis do Senhor, assim como Jesus nos ensinou. No capítulo 5, foram várias as vezes que foi dito. Ouviste o que foi dito? É Jesus falando sobre a lei, revelando que ele veio para cumprir a lei. Assim como ele, também temos que observá-la. Façamos de Jesus nosso padrão e assim teremos alegria, satisfação, retidão e, principalmente, saúde espiritual. No capítulo 6, ele fala sobre viver de aparências para agradar ao homem e não a Deus. Denuncia a religião falsa e pretensiosa dos hipócritas. Nos adverte ao darmos esmola, ao orarmos e ao jejuarmos. Nos ensina como deve ser nossa oração, nos ensinando a oração dominical, ou a oração mais conhecida como oração do Pai Nosso. Essa poderosa oração nos instrui como devem ser as nossas petições a Deus. Primeiro, invocando o nome do Senhor. Segundo, bendizendo o teu santo nome, o reverenciando por tudo que ele é. Pedir que o reino dele venha sobre a nossa necessidade, ou seja, que ele estenda a sua mão e os teus ouvidos à nossa oração. Mas aqui, acima de tudo, que a vontade dele prevaleça, porque a palavra nos diz que não sabemos o que pedir, o que nos convém, e só ele sabe o que realmente precisamos. Agradecer pelas providências diárias, pelo nosso pão nosso de cada dia, porque se fizermos a nossa parte, ele é fiel e justo para nos guardar. A primeira coisa que devemos entender é que privação não é provação. No Salmo 37 está escrito assim: Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se estivermos privados de algo, devemos analisar a nossa vida e ver onde estamos errando. Entender que o perdão não é uma escolha, mas uma obrigação para se alcançar o perdão do Senhor. Pois, como já estudamos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ainda fala sobre direção espiritual com respeito às tentações. No livro de Tiago, no capítulo 1, está escrito: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Concupiscência é uma palavra que transmite a ideia de um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo. E por fim, pedir sempre que o Senhor nos livre do mal, que ele nos cerque com seus cuidados e que nos proteja dos ataques espirituais que não podemos prever ou precisar. Ainda no Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos mostra o caminho verdadeiro quanto ao nosso viver. Nos mostra que só há um Deus verdadeiro e não podemos servir a dois senhores. Devemos ser persistentes ao buscar ao Senhor pedindo alguma coisa, pedindo, buscando e batendo. Devemos ser bondosos e amorosos para com os outros, para nos afastar do caminho que não nos leva à vida, nos afastar dos falsos profetas e das falsas religiões. Ao concluir o sermão, a multidão se mostrou maravilhada com os ensinamentos de Jesus, que ensinava com autoridade e não como os escribas, que conheciam a letra, mas não sabiam interpretá-la. Sobre o ministério do rei, depois da tentação e ao
estabelecer em Cafarnaum, o Senhor Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele repetia as mesmas palavras de João Batista. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Sua fama começou a crescer e logo uma grande multidão o seguia através da Palestina, trazendo-lhe os enfermos para serem curados. O ministério do Senhor Jesus era levar pecadores ao arrependimento, salvar suas almas e conceder-lhes cura divina. Ele dava nova vida aos que estavam sem esperança, aos doentes, aos endemoniados, aos que se mostravam mortos e etc. Com sua misericórdia e compaixão, ele supria as necessidades daqueles que iam ao seu encontro. Inúmeros foram curados. Grandes foram os feitos do Senhor nos seus 3 anos de ministério. A sua missão primordial encontra-se na passagem de Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ainda no trecho de Mateus, no capítulo 14, de 14 a 21, Jesus não só cura os doentes, mas também provê alimento para mais de 5.000 pessoas. O Senhor Jesus se preocupa em suprir nossas necessidades materiais e físicas, tanto quanto espirituais, sendo as espirituais a prioritária. O rei a caminho da cruz. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém está relatada no capítulo 21 do livro de Mateus. O Senhor entra na cidade montado em um jumentinho. A cidade estava cheia, pois era época da Páscoa. A multidão cortava ramos e os espalhavam pelo chão por onde o Senhor passava e clamavam: Hosana. Em seguida, ainda foi ao templo dar suas últimas instruções e ensinamentos. Condenou aos que faziam no templo comércio, curou no templo os doentes, pregou por parábolas, demonstrou a sua autoridade espiritual e amaldiçoou uma figueira, mostrando novamente a importância de não viver de aparências, para agradar aos homens e não a Deus. Exortou mais uma vez os fariseus e saduceus, que representam tudo o que não devemos ser. Pessoas sem amor ao próximo, que exploram os fracos e indefesos, que se preocupam mais com o dinheiro do que agradar a Deus. Porque pensam que por praticar obras visíveis aos homens, como dar o dízimo, não serão julgados por sua ganância e mesquinharia. Por tentar esconder os pecados atrás dos seus cargos e posições dentro do templo, por rejeitarem os profetas, ou seja, a palavra que exorta. Ao término das advertências, Jesus se lamenta por Jerusalém, por não terem aprendido a temer ao Senhor. Nos capítulos 24 e 25, o Senhor Jesus profetiza sobre os finais dos tempos, sobre a grande tribulação, o princípio das dores, a vinda do Filho do Homem. Prediz a ruína de Jerusalém, ensina sobre os últimos tempos, sobre os falsos cristos e profetas, fala da segunda vinda de Cristo e exorta a vigiar nos últimos tempos. Uma observação a ser feita no capítulo 20 é sobre as duas parábolas descritas, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, porque somente essas duas parábolas fazem menção à igreja do Senhor, ou um corpo de Cristo. Todas as outras parábolas fazem referências às ações ou comportamentos, mas de um modo individual. Bem, tendo terminado o Senhor esses ensinamentos, ele disse aos seus discípulos que, após dias da celebração da Páscoa, ele seria entregue para ser crucificado. Este é o quarto e último anúncio da sua morte. Bem, na próxima aula, nós vamos ver os últimos momentos de Jesus, a sua morte e ressurreição, e logo entraremos no livro de Marcos. Mas antes, eu vou te convidar a vir comigo para um resumão. Vamos voltar em todo o livro de Mateus, relembrando tudo que nós estudamos até hoje, para ficar gravado no seu coração e na sua mente. A palavra do Senhor nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas nós não vai ser por falta de conhecimento que vamos perecer, porque estamos estudando a palavra do Senhor. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica, do podcast do projeto Orai Sem Cessar.